E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar sobre linhas de vida, trabalho em altura, serviço e prestação. E aqui hoje a gente vai fazer um overview aqui sobre, de uma forma macro, sobre várias possibilidades, tá? De quando em quando eu dou uma atualizada no vídeo, porque conforme a gente vai atualizando o curso, a gente vai agregando novos módulos, né? Acaba que a gente precisa estar atualizando esse vídeo. Então hoje aqui a ideia é a gente dar uma atualizada no vídeo que contempla aqui um pouco dos projetos que a gente disponibiliza aí para os nossos mentorandos, tá? Então a ideia desse vídeo aqui é apresentar para vocês que estão pensando em entrar nesse segmento, estão com alguma dúvida. A ideia desse vídeo é justamente te aproximar das soluções e entender um pouco da dinâmica de mercado para que tu te sinta um pouco mais à vontade e talvez tire alguma dúvida que tu tenha. Caso tu ainda continue com alguma dúvida, eu fico disponível, tá bem? Entra lá no Instagram ou aqui mesmo pelo YouTube e me chama, tá bem? Que eu posso estar tirando alguma dúvida que tu ainda vinha a ter sobre o curso, sobre a mentoria, de como funciona, tá bem? Aqui na descrição do vídeo, tá? No YouTube sempre fica um link. Usa esse link, vai te levar ao link do curso, tá? Ali tem toda a descrição do que compõe o curso e também tem mais um pequeno vídeo ali também que fala um pouco mais sobre o que contempla a nossa mentoria, tá certo? Então aqui, pessoal, ó, vocês têm que ter ciência, tá? Que esse tipo de serviço ele tem uma demanda gigantesca, tá? Porque todo trabalho acima de 2 metros, ele precisa de um cuidado, de um zelo e um estudo para que esse trabalhador, colaborador, ele possa trabalhar de forma segura acima de 2 metros. Por quê? Porque tem uma ciência, tá certo? Tem um cálculo e a gente tem o fator da gravidade, tá? Que é a aceleração. Então, conforme a altura, maior a altura, maior a aceleração e com isso, né, o peso ele aumenta. A nossa massa é a mesma, mas o peso aumenta conforme a aceleração. E aí, conforme a altura, então, cair de 2 metros é uma coisa, cair de 4, cair de 6 é outra, tá bem? Então, por isso que é importante a gente criar projetos de linhas de vida para que a gente atenda, tá? Atenda o nosso dever, tá? E o dever da empresa que tem o funcionário em um regime CLT, em um regime CNPJ, que seja um prestador de serviço, mas essa pessoa, esse colaborador que por hora está ali prestando serviço, ele precisa estar seguro e amparado pela empresa, de forma que se tem um profissional que pensou naquele posto de trabalho, fez um cálculo, fez um projeto, fez um dimensionamento, assinou uma RT, ou seja, tem um profissional que pensou sobre aquilo, tá? Ele não foi jogado ali à sua sorte e na espera de que ele não caia, tá bem? Então, assim, pessoal, ó, a gente vai dar uma passada, mas de novo, a ideia então é aqui a gente dar uma oxigenada e que tu entendas as várias possibilidades, tá bem, de atuação. Então, assim, vamos aproveitar isso aqui, tá bem, pessoal? Vamos aproveitar. Tem vários profissionais que me chamam, que estão iniciando na carreira, não sabem por onde iniciar, tá, pessoal? E assim, ó, o que que é importante é não ficar parado, tá bem? Vocês precisam se arriscar. Vocês precisam iniciar, vocês precisam sair da inércia, vocês precisam se livrar do medo de agir. Vocês precisam iniciar. Da mesma forma, se está atuando em alguma área da carreira e que está travado, não está sendo bem remunerado, pessoal, vocês precisam.
criar novas habilidades, tá? Precisam afiar o seu machado de forma com que vocês consigam ser mais eficientes, se apresentar para o mercado de mais eficiente, tá? E a ideia da mentoria é justamente te colocar aí, tentar fazer o atalho, como eu falei no início, né? Porque se tu vai fazer o regime normal, que antigamente a gente era obrigado a fazer quando não existia internet, esses tipos de conexões que hoje a gente consegue fazer através da internet, antigamente não existia essa possibilidade. Então, tudo era mais lento, tá certo? Mas hoje em dia não, a gente tem essas ferramentas, tá bem? E se tu não se utilizar disso, tu vai ficar para trás, tá bem? Aqui a gente tem ó, um modelo extremamente usual, é um projeto de extrema aplicabilidade. A gente tem aqui uma plataforma móvel, pessoal. Às vezes o pessoal tem o carregamento, o enlonamento, trabalho junto a caminhões, num pátio muito grande. E às vezes não consegue fazer alocação fixa, ou às vezes está alugando, né, um pavilhão, alguma coisa, não quer fazer um investimento em um imóvel que não é seu. Então o pessoal opta obrigatoriamente por uma plataforma móvel dessa, um equipamento de linha de vida móvel. Porque isso aqui tem valor, isso aqui não tem depreciação, tá bem? Isso aqui são materiais de alta durabilidade, tá bem? De espessura elevadas, então isso aqui bem pintado, isso aqui vai muito tempo, a durabilidade é muito grande, então é um investimento também. Da mesma forma que a gente tem, ó, de um outro segmento aqui, numa linha agrícola, ó, aqui tem um pavimento, mas poderia ser isso aqui já foi feito para uso, tá, rural. Então, imagine aí uma plantação, né? E o pessoal às vezes precisa fazer acesso às coberturas daquelas árvores, né? Então, linha de vida é uma ferramenta também. Construção civil, pessoal. Aqui nós temos os postes, ó, de tubo roll, tá bem? Então, esse acesso aqui para segurança do perímetro, tá? Do trabalhador, enquanto não tem o fechamento das lajes, é fundamental em toda a construção, em toda, em toda obra, tá? Civil. E aí a gente está falando de NR18 também. Então, NR35, NR18, tá bem? Então, as soluções contemplam, aqui a gente tem as bandejas, bandejas primárias, bandejas secundárias. Tudo que eu estou mostrando aqui a gente disponibiliza modelos, tá? Memorial de cálculo. E além disso, tem a possibilidade de trocar uma ideia comigo sempre, tirar qualquer dúvida, tanto sobre o curso como a aplicação. Acontece que o pessoal às vezes pega um trabalho, me chama. E aí, Vitor, eu tô com esse caso aqui, é parecido com aquele lá. O pessoal me manda foto, vídeo e a gente troca uma ideia. E não tem erro também, pessoal. Que, por exemplo, é a cobertura, ó. Uma cobertura de um prédio, extremamente comum. Meu Deus, vocês entendem a aplicabilidade disso? As possibilidades. Isso aqui atende todas as áreas de todo o país. Vocês entendem? Onde que não tem uma construção, que não tem um telhado, que não vai ter minimamente, tá? Uma manutenção, a cobertura metálica, aluzinco, fibrocimento. Hoje em dia, muito comum acesso a manutenções de ar-condicionado. As empresas estão obrigadas a disponibilizar linhas de vida. Os terceiros que vêm fazer o serviço pedem isso. Se não tem isso, eles cobram e orçam junto para poder disponibilizar para os seus funcionários, porque os terceiros hoje em dia não tem ninguém mais bobo, digamos assim. O pessoal entende que o ônus é muito grande. Uma queda de uma empresa pequena, de um trabalhador, fecha. É muito gasto, é muito custo. Fecha. A empresa não tem uma reserva de dinheiro para lidar com uma situação dessa, num caso de interdição, de um acidente. Infelizmente, a gente tem muita fatalidade. Infelizmente, a empresa fecha e a dívida fica. Muitas vezes, a vida pessoal desses donos dessas empresas, dessas pequenas empresas, tem a sua vida totalmente destruída, porque eles entram em depressão. Então, pessoal, é um custo, tá? Como eu sempre digo, é um orçamento que vale a pena ter em dia para as empresas. É manter minimamente um projeto
com laudo de dimensionamento e profissional habilitado com a sua RT. Para quê? Num caso de acidente, a gente não espera, mas acontece. Nesse caso aqui, desculpa, pavilhão, tá? O pessoal acessou aqui um pavilhão, escada marinheiro, tem a proteção aqui, tudo conforme, inclusive a NR12, tá? Acessou a plataforma superior, tem aqui a plataforma pisante. Se o telhado não tem condição de do pessoal caminhar, e isso a gente ensina de como tá descobrindo se essa telha pode ou não, tá bem? Então, veja só, a empresa aqui está preocupada, tá? Aqui está sem a telha, mas é só para a gente entender a, a tesoura que tem por trás, tá? Que é uma tesoura UDC. Esse pavilhão a gente disponibiliza para vocês também na nossa mentoria. Então, aqui a gente tem um tipo de poste de linha de vida. Então, essa empresa aqui, que tem esse pavilhão, que tem esse funcionário, esse colaborador, como seu regime CLT, tá? A pessoa subiu aqui, está ancorado, duplo talabarte, acessou a linha de vida, tá bem? Tá aqui a linha de vida, ó. Então ele acessou aqui, tá ancorado. Aqui a gente tem uma linha de vida, ó. Então entrou aqui, já acessou aqui, subiu aqui, tá bem? Chega aqui em cima, tira de um talabarte, coloca na outra linha de vida, tá? Mas digamos que ele tivesse aqui, por acaso, ó, fazendo faltasse cobrir a outra metade do telhado. E em algum descuido nesse momento, ao invés dele deixar um talabarte aqui e conectar aqui, ele tirasse os dois talabartes e por excesso de confiança, escorregasse e viesse a cair tanto aqui ou para baixo. Nesse caso aqui, ó, olha só, ainda aqui a gente tem mais uma redundância, a gente tem um guarda-corpo, tá? Então aqui não seria o caso, ó. Não consegui cair aqui, olha só que legal, tá? Mas nesse caso ele escorregou e caiu aqui e veio a cair. Então a gente está falando aqui, daqui a pouco ele caiu e caiu até sobre a ponte. Então ele caiu sobre a ponte, depois caiu em cima do pavilhão, tá? E ele quebrou o braço, tá bem? Não quebrou o braço. E aí tem que emitir uma CAT. O que que acontece? Nesse caso aqui, o nexo causal que a gente chama, tá? E eu atuo também como perito, tá? Eu sou engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e atuo como perito judicial. Então a gente faz muitos trabalhos de interdição, desinterdição, laudos, tá? Tanto para júri quanto para uma assistência técnica para a parte de defesa, tá bem? Então a gente entende os dois lados, tá? Então nesse caso aqui, se a empresa tiver toda essa documentação e os projetos ok, um profissional habilitado e uma RT em dia, projeto, execução, o que que vai acontecer? A gente consegue explicar que o acidente foi por imperícia, tá? Ou de fato um incidente, sendo o ônus por culpa do trabalhador, tá? Havia o dispositivo, havia treinamento e ele não usou a melhor técnica e o conhecimento e veio a cair. Então o nexo causal não é da empresa, tá bem? Isso muda todo o jogo. Então, ao invés de entrar num processo trabalhista gigantesco, os familiares vão pedir isso, vão pedir aquilo, pelo tempo que a pessoa fica parada, tá? Então, faz todo sentido. É um seguro, tá? As empresas terem todo um projeto em dia, um projeto com um profissional legalmente habilitado, tá bem? Então é um custo de início, é um custo, a gente sabe como os empresários pensam, é um custo de fato, tá? Mas se a gente pensar tudo isso, e cabe a vocês aí também como profissional, tá oxigenando isso, vale a pena, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, aqui uma cobertura de um projeto que eu fiz aqui para a Prefeitura de Curitiba, ó. Então, um novo terminal, tá bem? Então,
Aqui a gente tem, ó, aqui seria a cobertura, tá bem? Aqui é a calha e aqui, ó, são os painéis solares. E precisa sim de uma linha de vida para que seja feita a manutenção com todo cuidado, zelo, tá bem? Então aqui a gente criou um acesso de escada marinheira. Ah, assim que ele desce aqui, ele já consegue acessar a linha de vida. Essa linha de vida é replicada aqui, tá bem? Então esse sistema também é aqui, aqui a gente tem um pequeno degrau. Então essa manutenção, tanto na cobertura, e aí a gente fala em cuidar vazamento e tudo mais, como a limpeza desses painéis solares é algo extremamente real e do dia a dia. Então é fundamental que tu retire o teu nexo causal como empresa, tendo um projeto validado com RT, memorial, tudo certinho, tá bem? Então é isso que eu estou dizendo para vocês, tá certo? Então aqui a gente tem também uma plataforma, ó, de escada vertical, com acesso cadeado, que é o que pede a norma. A gente tem uma plataforma de descanso, sai de uma linha de vida, conecta na outra linha de vida, tá bem? Aqui a gente tem um tipo de poste, tá? Isso aqui tudo a gente disponibiliza aí para você estar se utilizando desse projeto ou modificando, alterando com a minha ajuda, meu auxílio, fazendo parte da mentoria e o pessoal está conseguindo tá entregando os projetos de forma eficiente, bem sem erro, tá bem, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui em um outro tipo de projeto também, ó. Isso aqui é o que a gente chama de castelo d'água, né? Que são essas caixas d'água aqui. Tá, esse aqui foi um trabalho aí que a gente fez aí para a Coca-Cola. Onde a gente precisa nesse caso aqui, ó. Veja só. A gente precisa fazer a manutenção no pessoal. Nesse caso aqui, eles vão fazer a pintura da área externa desse castelo d'água, tá? Então, como faz isso? Só isso aqui, pouquíssimo profissional consegue fazer um laudo, um projeto, uma RT realmente de acordo, tá? Isso aqui não é um conhecimento que tem disponível, são trabalhos nichados. Então, assim, entendam a validade e o valor comercial de tudo isso que a gente entrega, tá bem? Se atentem aí para que os profissionais com quem vocês vão colar aí, digamos assim, né, para estar tentando encurtar esse atalho através de mentoria. Hoje a gente sabe aí que tem vários profissionais, tem ótimos profissionais, mas também tem um pessoal aí que tem quase a mesma idade que vocês que estão buscando conhecimento. Então não faz o menor sentido, tá? Eu tenho 46 anos, estou desde 1998 dentro de chão de fábrica, tá bem? Então já é bastante tempo, são 26 anos, talvez seja a tua idade, tu tá entrando agora, tá bem? Já estamos aí há 17 anos como engenheiro, tá bem? Então, pessoal, precisa, precisa ter casca dentro da engenharia, tá certo? Então se atentem aí para colar com um profissional que realmente tem uma experiência na área, tá bem? Se a gente está falando de linha de vida, tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho, tá bem? Engenheiro mecânico. Então aqui a gente precisa criar condições para o pessoal que vai trabalhar no balancim, tá certo? Que é similar a esse aqui, tá? Similar a esse aqui, através de grua, tá bem? Mas nesse caso aqui, ela não é mecânica, tá? Então ela é bem manual, o pessoal só precisa. Então o pessoal sobe o castelo através de uma linha de vida, uma escada, tá bem? Tá vendo ali? E aqui ele chega nesse patamar. Então aqui a gente tem os pau de carga, como a gente chama, e eles podem ser de várias estruturas, mas nesse caso a gente está falando de perfis, tá? Então a gente precisa ter olhares validados aqui, tá? Parafusados, disponibilizados ao longo desse perfil. E a gente precisa dimensionar o perfil, dimensionar em que quantidade de olhares e a maneira como a gente vai fazer as fixações.
Esses olhares aqui no topo a gente precisa ter tanto na área superior quanto no corpo, para que a gente tenha cruzamento de esforços, tá? Que a gente não tenha só esse tipo de arrancamento, mas que a gente tenha esse isolamento. Então, a gente melhora muito. A gente pode ter, e a gente precisa dimensionar, ver quantos trabalhadores, qual é o peso do, do balanço em travessa e tudo mais, tá certo? Ah, então, assim, ó, pessoal, linhas de vida é um assunto bastante amplo, parece fácil, tá? O pessoal às vezes vende ser um assunto fácil, um projeto fácil, e acontece que na hora de, no final das contas, de ter que estar laudando isso, criando uma memória de cálculo, explicando o fator de queda, fator de segurança, que material usou, qual é a proteção atmosférica. Pessoal, é aí que começam os problemas, tá? Que o pessoal às vezes faz esses projetos para pegar um cliente, diz que sabe fazer, e aí digamos que simplesmente calcula o material, ah, e não leva em conta, tá? Todos os fatores que a gente só vai entender se tu for um profissional de engenharia e segurança do trabalho, tá bem? Então, entender qual é o fator de carga, 0, 1 ou 2, entender o que isso é a resultante no corpo, definir que tipo de talabarte vai ser usado, que trava-quedas vai ser usado, que absorvedor de impacto vai ser usado, que indicador de tensão vai ser usado, anilha, presilha, que cabo de aço, dá para usar cabo de aço, dá para usar corda, que tipo de alma, alma de aço, alma de fibra, que tipo, que marca, que bitola. Pessoal, parece fácil quando tu não conhece o assunto. Depois que tu conhece um pouco do assunto, tu vê que o quão abrangente é, tá bem? E aí, para tentar laudar isso aqui, não é fácil, tá? Então, precisa de tempo, ou tu errar no primeiro, e aí tu nunca mais pegar um cliente naquela região, porque a gente tende a falar, é muito mais fácil alguém falar mal do que falar bem, correto? Então, cuidado também, pessoal. Então, a ideia que a gente queria passar aqui hoje, e eu acho que a gente já conseguiu, é dar uma ideia total das possibilidades, tá bem? De atuação, para que tu consiga estar montando um projeto e principalmente entregando, de novo, projeto, cloud, memorial, ART, tudo certinho, tá bem? Especificando, indicando, tirando dúvida do teu cliente, tá bem? Tudo que tu indicar a compra, tu tem que indicar o fornecedor correto, tá bem? Porque senão não adianta. Tu não pode deixar a dúvida para o teu cliente, tá bem? Não adianta você entregar um projeto pela metade, se dando por satisfeito, porque muitas vezes o cliente não vai ficar satisfeito e aí vai dar problema, tá bem? Então, mais uma vez, cuidem também, linhas de vida envolvem vidas, olha só, o nome já está dizendo. Então, assim, pessoal, é uma RT que não é uma RT de projeto comum, é uma RT que envolve vidas, tá? Tem todo um fator de segurança diferente, uma maneira de entregar o dimensionamento diferente, não é como um projeto metálico normal, não é. Não adianta usar uma NBR aí de cálculo de perfis metálicos, que vai dar problema, tá certo? Então, fico à disposição aí de vocês, tá bem? Faço votos aí que vocês entrem para a mentoria, para que a gente consiga evoluir, tá bem? E, e tenha acesso, né, toda a parte técnica de tudo que a gente mencionou aqui, tá bem? Com certeza isso tem um alto valor comercial e vai te ajudar demais na tua carreira.
vai fazer com que tu consiga entregar projetos de forma extremamente eficaz, te colocando no mesmo nível de profissionais com bastante experiência no mercado, tá bem? A maneira como a gente apresenta, a maneira como a gente entrega, tu vai estar igual e na mesma prateleira, como a gente chama, né, de profissionais com tempo de bagagem, tá bem? Qualquer dúvida, de novo, fico à disposição, tá bem? Baita sucesso, vamos para cima, na dúvida me chama. Um baita abraço, pessoal, se cuida.